Olá, o meu nome é Leonor Medeiros e sou a comissária da exposição Trigo na Eira, Pão na Maceira, uma história do pão na Amadora. Venham connosco nesta viagem histórica e gastronómica. Nesta exposição propusemos a fazer uma viagem pelo tempo e pelo território da Amadora, através de um alimento que nós consumimos no nosso dia-a-dia, um alimento que está sempre na mesa e que foi tão importante para o desenvolvimento da Amadora, como vamos ver. O pão feito em ambiente doméstico, de facto, já é feito desde os tempos da pré-história, desde a Revolução Industrial, as transformações na tecnologia, as transformações nos espaços, mas também as transformações pessoais dos nossos hábitos de consumo. Nós, no nosso ciclo do pão, voltamos ao território e voltamos à terra e, portanto, o primeiro passo do ciclo do pão começa, de facto, na seara, onde são produzidos os cereais. É aí que, e aqui na Amadora, o centeio, a cevada, o milho, a par do trigo, sempre foram cultivados. E depois, quando eles estão prontos, eles têm que ser ceifados, vão ser recolhidos. E desde o trabalho mais manual da recolha até à recolha mecânica pelas ceifeiras debulhadoras, depois os grãos são então transportados para o moinho e aí a farinha é criada, não é? Através da moagem do cereal, ela é peneirada, ela é separada por tipos e depois passamos a esse elemento da produção, não é? Em que a farinha é misturada com o fermento, com a água, com o sal, com os elementos que forem necessários e depois, através desta ação das levaduras, não é? Ele cresce, não é? Ele começa a fermentar, ganha a sua leveza, ganha também em volume e é posto a cozer. Ele depois de feito tem que chegar às nossas casas e vai chegar às nossas casas não só porque nós o vamos comprar à padaria ou até hoje em dia nos supermercados, mas depois também temos que contar a história dos padeiros que nos levavam o pão a casa, que muita gente na Amadora ainda se há de lembrar de receber, de pôr o saquinho do pão à porta e depois, quando acorda de manhã, ter lá o pão quentinho. Como dizíamos, esta história começa nas searas. Vimos para este mundo, que muitos ainda reconhecerão, de uma cidade rodeada de trigais. E quando falamos aqui que a Amadora é muito fértil e produtiva, isso é muito visível, não só no que podemos ver até na cartografia histórica, nos mapas, sobre essa ocupação do território, mas também a existência muito abundante de moinhos. Toda esta vivência de ligação ao território justificava não só estas dinâmicas sazonais, não é? Consoante a época da produtividade dos solos, mas também estas dinâmicas de circulação, de chegada das pessoas, ainda muito ligada a este ritmo agrícola, não é? Portanto, ligada às estações do ano, ligada aos ritmos do dia, que depois vão ser totalmente transformados quando entrarmos na época industrial. Os objetos que começamos por expor estão de facto ligados a esta dimensão do recolha do cereal e do tratamento do cereal. Começamos aqui por uma foice, não é? Que nós sabemos utilizada para recolher o trigo e esta proteção muito interessante das dedeiras em cana que as pessoas utilizavam para proteger os dedos neste processo. E depois temos aqui uma pequena viagem no tempo. Temos aqui esta mó do período neolítico e calcolítico, recolhido pela equipa de arqueologia aqui do município, exatamente para este sistema de duas pedras a moerem o cereal, não é? Portanto, e a transformá-lo em farinha há já vários milénios. E temos aqui um exemplo de uma mó romana, também recolhida em contexto arqueológico aqui no município, mas que revela de facto esta continuidade do uso destes recursos base, das gramíneas, que então, enfim, cresciam neste território. Da produção de farinha, depois temos a questão das balanças, em termos de quantidade, e nomeadamente da quantidade que o moleiro estava a produzir, ele tirava uma parte também como pagamento, e portanto todas essas dinâmicas, mas também da venda, não é? A venda das farinhas para o consumo individual, de cada casa, etc. E vimos aqui também para uma outra mó, esta já do período contemporâneo, mais recente, portanto quem vê estas duas pedras, não é? Uma movente e uma dormente, pensa também já num moinho, um moinho de vento, estas pedras de maiores dimensões, mas que o sistema continua. Temos também, claro, as peneiras associadas a este processo e temos aqui um objeto muito interessante que está aqui por empréstimo de uma antiga munícipe, de um selo de pão, em que, portanto, como muitas vezes os fornos são comunitários, muitas vezes as senhoras tinham este selo para marcar o pão, que deixava o seu símbolo, e depois, quando vinham recolher o pão feito,
por esse símbolo identificavam qual era o seu, mas tem também este pormenor do outro lado, de ter assim uma ponta, não é assim, pontiaguda, porque era feito para fazer os bordados das senhoras. E aqui temos um conjunto de alqueires, uma doação que foi feita ao museu e também fascinante, que são, ao fim e ao cabo, medidas, não é? Nós temos aqui exemplos do trigo, para se poder ver um pouco do que é este cereal de que estamos a falar. Aqui trazemos já um pouco da farinha moída branca. Tivemos esta sorte de ter aqui uma descrição sobre como funcionavam estas padarias nestes finais do século XIX e transição para o século XX, também estas primeiras décadas. E então a Amadora é um caso muito interessante, que é esta abundância de espaços habitacionais, mas também lojas, vendas, tascas, alguns de vós conhecerão, que têm o chão em pavimento de mó. Ou seja, as mós dos moinhos, quando atingem um determinado desgaste, elas são trocadas e, portanto, vêm as novas mós das pedreiras e o que fazer com estas mós desgastadas? São reutilizadas na construção e, portanto, para fazer os pavimentos, mas também para outros elementos arquitetónicos, seja para fazer açudes, para fazer parte da construção, etc. As fontes históricas também nos ajudam a contar esta história, nomeadamente a nossa família Roque Gameiro, e, portanto, o que apresentamos aqui também são uma série de pinturas feitas tanto pelo nosso Alfredo Roque Gameiro como por uma das suas filhas, a Raquel Roque Gameiro, onde nas suas representações de cenas da vida doméstica, nomeadamente cozinhando o jantar ou amassando o pão, a representação que eles fazem destes espaços mostra este chão de mós. Aqui neste módulo chegamos a esta parte da Revolução Industrial e das transformações que isso trouxe à produção de pão. Nomeadamente aqui na Amadora, um dos grandes marcos que temos é a chegada do caminho de ferro em 1887, e isso fez aqui uma ligação muito mais rápida e muito mais eficiente, não é, em termos da ligação à capital. E isso transforma este nosso regime de produção em moinhos, que estávamos aqui a falar na Amadora, as fábricas de moagem, seja em Carcavelos, em Santiria e toda uma série delas que existem à volta de Lisboa, produzem farinha em muito maior quantidade e conseguem, através também do caminho de ferro, difundi-las, não é? E fazê-las chegar ao mercado de consumo, nomeadamente até às padarias, com muito maior facilidade. E, portanto, aí vai ser, de certo modo, o desaparecimento, o fim da elaboração de muitos destes moinhos e a sua perda e desaparecimento. Há um crescimento populacional, há um aumento do consumo do pão e de toda uma série de outros alimentos, portanto esta indústria da panificação está também associada à indústria das moagens, ligadas à indústria das massas, dos biscoitos, das bolachas, e portanto é preciso novas máquinas. Aqui, por exemplo, temos duas peças que trouxemos, que recolhemos da padaria Flor da Venteira, a padaria Gouveia e Irmãos, uma amassadeira, portanto a máquina amassadeira, que falta aqui a tina, mas portanto era aqui que estariam mecanicamente a mexer estes componentes, estes ingredientes do pão. E depois temos também uma divisora de massas, portanto, que era importante neste processo de termos uma grande quantidade de massa que vai para ser fermentada, dividimos-la em porções iguais e, portanto, o pão tem todo o mesmo peso e o que é que isto corresponde? Corresponde também a novas normas que estão a surgir. Nós aqui fizemos também um elemento sobre o pão no Estado Novo. Há toda uma campanha e toda uma intenção a dizer que nós temos que investir nesta produção nacional. Existem as campanhas do trigo, mas, portanto, para assegurar esta capacidade, não é? E, portanto, de certa maneira, esta independência deste elemento base, não é? Portanto, assegurar que temos sempre o pão e, portanto, uma alimentação base está assegurada, mas também isto vai acompanhar incentivos do próprio Estado para melhor qualidade das farinhas, as leveduras, portanto, começam a aparecer também as leveduras químicas utilizadas muito mais abundantemente, e portanto isso também faz parte desta história de transformação da produção de pão e estas mudanças de consumo que estamos sempre a ver a serem alteradas em conjunto, não é, numa rede de influências ao longo do tempo. Um dos
momentos que temos e que faz a diferença na indústria da panificação, nomeadamente na Amadora, acontece com este regulamento da indústria da panificação, que vai tentar promover, uma iniciativa do Estado para promover uma maior qualidade e uma maior higiene na produção do pão. E o que esse regulamento nos vai dizer, entre vários elementos, é que se deve incentivar a criação de agrupamentos para, enfim, para promover uma maior qualidade na produção do pão. E isso vai acontecer aqui na Amadora, é um caso muito interessante, com a fundação da UPAL, a União Panificadora da Amadora, em 1961. Portanto, agora vão chegar, de facto, as fábricas de pão à Amadora. Portanto, agrupam-se uma série de padarias e o que elas vão fazer é concentrar a produção em novas unidades com maior capacidade técnica, com uma outra organização de espaço, para aumentar a produção e assegurar que todo este processo, desde a escolha da farinha, armazenamento da farinha, a mistura dos ingredientes, pôr a massa a levedar, levar ao forno e levar para distribuição, que tudo isso está feito agora de uma maneira, enfim, muito mais organizada e uma estrutura muito mais semelhante às fábricas que conhecemos hoje em dia. Quando a UPAL é formada, é constituída e agrupa um conjunto de 18 padarias pré-existentes na Amadora, não só as padarias, mas também locais de venda e outras instalações, ela acaba por representar a produção de pão na Amadora durante um período muito vasto, ou seja, temos padarias que se juntam à UPAL nos anos 60 e que sabemos que elas existiam na Amadora já desde o início dos anos 20, possivelmente até finais do 19, mas também vemos padarias que surgem nos anos 50, vamos estar a ver construções de edifícios promovidos pelos donos destas padarias, por estes grandes industriais, e o que eles fazem é terem a padaria na cave e no resto do chão e depois terem prédios, terem andares de habitação por cima, e isto também vai começar a moldar a fisionomia da cidade a partir do pão. Nós, neste módulo, o que fizemos foi apresentar alguns exemplos de padarias da Amadora e, portanto, algumas bem antigas, como a que temos a padaria do Sempre Andar, do António Domingos Gouveia, ali na Falagueira, mas depois toda uma série de outras muito mais recentes. Falamos nomeadamente da padaria londrina. É interessante que elas se juntem todas para um objetivo comum e, de certo modo, o que as une é este contexto territorial, é estarem na Amadora e são estes laços familiares das ligações de padeiros que aqui existem. Estas histórias das padarias têm tudo a ver com as pessoas que de facto manuseavam e trabalhavam o pão e o faziam, e também queremos contar essa história aqui nesta exposição. Estes antigos padeiros, agora reformados, a primeira vez que vieram, que saíram das suas terras de origem, nomeadamente tivemos aqui muitos padeiros do concelho de Tábua e, portanto, também a tal ligação familiar e proximidade que falávamos há pouco, são assim chamados por causa de um tio, por causa de um primo, vêm instalar-se na Amadora para vir trabalhar nas padarias. Alguns deles adquirem licenças de venda de pão e, portanto, vão estar também nesse âmbito da distribuição. Muitos neste trabalho, tanto os forneiros, os amassadores, nesta panóplia também de padarias, mas também nestas fábricas, como aqui vemos nesta imagem, estas fábricas de pão com o aumento da produção. Este é o caso daquele que foi o último distribuidor de pão porta a porta aqui na Amadora. Se calhar muitos de vocês ainda se lembram de ver esta bicicleta com o Sr. António Rodrigues, com as suas cestas de verga que transportavam centenas de carcaças que ele ia levando todas as manhãs, de segunda-feira a sábado, levava e distribuía porta a porta. Para além dessas centenas de pães que ele transportava na sua bicicleta, teria também que levar outros dos objetos que aqui vemos, a balança, os pesos, a sua cesta com que subia os vários centenas de escadas que o Sr. António fazia diariamente para levar o pão às portas dos munícipes, que deixavam o seu saco de pão à porta e que, quando acordavam, antes do pequeno almoço, ali tinham os pães que tinham reservado já para o seu dia-a-dia. Chamo também a atenção para este conjunto de chaves, portanto, também fazia parte do carrego e do peso que o Sr. António levava todos os dias. Ele tinha uma venda ali na padaria Flor da Venteira, era aí a sua base, e então ia lá várias vezes de manhã buscar um molho de chaves para fazer a distribuição num setor, outro molho de chaves para outro setor, e assim ele esteve durante mais de 40 anos.
Estamos aqui neste balcão de venda de pão, que muitos de vocês se calhar reconhecerão dos vossos hábitos diários, de ir à padaria comprar o pão. Recuperámos aqui esta bancada de pedra e, portanto, aqui por baixo de nós, onde estaria guardado o pão para todos para virem comer, para o nosso dia-a-dia, para acompanhar as refeições ou mesmo para fazer a refeição tão essencial que tem sido ao nosso dia-a-dia e que esperemos que continuem a fazer parte das vossas dinâmicas. Espero que tenham gostado desta viagem pelo tempo, mas também pelo território e pela gastronomia e pelo dia-a-dia da Amadora e da população da Amadora, de todos os amadorenses. Obrigada por terem estado connosco e venham visitar-nos.